Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Universo KG. Hoje a minha voz está um pouquinho diferente, já deu para perceber, né? Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, já adiantar aqui, viu? A conversa que nós vamos ter ao longo do programa de hoje, gente, ela vai muito além, o impacto do assunto que eu vou trazer aqui vai muito além do que qualquer timbre de voz. Então não se importa não com essa rouquidão aqui, porque ela é passageira e já já a minha voz está de volta. Agora, antes da gente partir para a estreia de um novo quadro aqui no programa, eu queria só fazer um respiro aqui com você, principalmente se você está chegando agora, está conhecendo o Universo KG por agora. Seja muito, mas muito bem-vinda, eu espero que você se sinta em casa, porque essa é a ideia. Nesses dias de estreia do programa, a gente mergulhou em alguns temas que são desafiadores, mas que quando encarados com coragem e fé, viram portas de cura. A gente falou sobre conversas difíceis que, quando encaradas com a verdade, podem se tornar conversas curativas. Falamos também sobre a necessidade de gerir melhor o nosso tempo, de olhar com mais carinho para a nossa agenda, olha só que poderoso, para criar então espaço para nós mesmas, porque, gente, é impossível florescermos quando estamos vivendo sufocadas. E as culpas invisíveis também, por causa de tanto peso que a gente carrega às vezes e nem percebe. E o quanto isso vai moldando o nosso comportamento, as nossas escolhas e até a nossa fé. E aí, entre os temas, nós também chegamos em algo que para mim hoje é o centro, é central de tudo o que eu tenho feito, de tudo que eu tenho compartilhado, por onde eu tenho andado, de todos os meus trabalhos, que é a importância de sermos mulheres posicionadas, que foi esse tema que abriu essa temporada do programa Universo KG. Essa mulher que sabe quem é, que entende o tempo que está vivendo e que não tem medo de assumir o lugar aonde Deus a plantou. Ela sabe e faz de tudo para florescer. E é com muita alegria que hoje eu lanço aqui no Universo KG, com base em tudo isso que a gente tem falado, o novo quadro Mulheres de Legado, que nasceu como um desafio profissional que eu encarei em março desse ano como um evento para celebrarmos o Dia Internacional da Mulher e um dos meus clientes da minha agência. E agora ele fez tanto sucesso, gente, foi tão lindo que a gente viveu ali, que ele ganha um espaço aqui no nosso programa também, para conversarmos com mulheres que sabem que não estão só passeando pela vida, elas não estão aqui a passeio, mas que estão marcando gerações. Mulheres que entenderam o seu chamado, entenderam que estão sim deixando pegadas, passos de propósito por onde passam, que inspiram outras a fazerem exatamente a mesma coisa. E aí, para estrear esse quadro tão especial, eu não poderia ter escolhido outra pessoa. Afinal de contas, quando a influência deixa de ser só visibilidade, negócio, business e passa a ser sobre missão, a nossa entrega muda completamente. Eu falo isso com propriedade. O nosso olhar muda, a direção da nossa vida muda. E quem está aqui comigo, daqui a pouquinho eu vou mostrar, entende isso com toda a sua alma e também com o seu espírito. Ela é mãe de 4 filhos, é uma comunicadora excelente, uma mulher ousada, uma gaúcha que escolheu Mato Grosso como a sua casa. E olha só, o nosso primeiro contato foi ali no finalzinho de 2023, eu sempre gosto de falar muito sobre isso, que vai nortear um pouquinho da nossa conversa. Foi num evento, durante o evento. Antes disso, eu já seguia pelas redes sociais. E o que mais me impactou ali de cara, logo, foi a simplicidade e a verdade que ela carrega. Porque o que a gente mais vê hoje em dia, gente, são pessoas que aparecem de um jeito aí na sua tela, seu celular principalmente, mas são completamente diferentes na vida real. E a minha convidada me ganhou ainda mais por conseguir trazer exatamente essa coerência entre o online e o offline, porque eu vi a mesma pessoa que eu vi online, eu vi no off.
E isso, gente, não é fácil não, viu? Ela vai contar sobre isso aqui pra gente também, porque tem algum segredo aí que eu quero descobrir. E ela é uma influenciadora que carrega inspiração até no nome. Então, no quadro Mulheres de Legado, eu recebo com muita honra, com muita alegria, a Rê Inspira, @Rê-Inspira, Renata Félix. Rê, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Estou muito feliz, muito honrada por abrir esse quadro junto com você. Quando nós fizemos o evento, você não pôde estar no dia, mas olha aí, como que Deus tem algo, sempre tem. Quando Ele tem, Ele não abre mão, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência. Sucesso, que esse programa seja cada vez mais receptivo, a mais mulheres de legado. E estamos aqui hoje para contar histórias que inspiram. Ah, isso aí, muito bom. Eu gosto demais do Rê Inspira, porque eu até demorei depois de saber qual era o sobrenome, o nome que realmente pegou, né? Pegou, às vezes eu tô nos lugares, é a Rê Inspira. É a Rê Inspira. Porque, né, me chamo Renata Félix, mas realmente pegou. E no início eu usava outro nome, era por Renata Félix. Mas o por, até eu falar... para digitar era mais difícil, então sempre tinha um errinho, a pessoa não achava e tal. Então o Rê Inspira ficou simples. Muito legal. Eu estava contando aqui na abertura, então, sobre o nosso primeiro contato presencial. Nem sei se você lembra disso. Vamos lá, vamos refrescar a memória. Eu me lembro que foi um evento lá no Pantanal Shopping e era a chegada do Papai Noel, né? Meu cliente, seu cliente. Adoramos. E eu me lembro muito que você estava com uma blusa amarela. Olha isso, como foi marcante. Fala quando Deus tem propósito. E eu não sei de reparar muito em look não, viu? E eu não sei se o seu caçula... Você já tinha o caçula ali? Você estava com um carrinho de bebê. Eu estava com um bebezinho. Com um bebezinho, e eu já via na rede social. E eu vi você super simpática, super receptiva. Eu falei, gente, ela é igual aqui, é muito raro isso. E criando conteúdo com a filharada junto. Exatamente. Então, para a gente já começar aqui, já falando da carreira, da profissão mesmo, né? Que é onde você realmente está se tornando cada vez mais conhecida hoje, aí com mais de 50 mil seguidores aqui em Cuiabá. Graças a Deus. E a gente vê, assim, que o seu trabalho tem realmente alcançado novos patamares, novos lugares. Existe mesmo esse desafio dessa essência porque a gente sabe que a vida online, ela é recorte. E aí você trazer o seu off para o on, e é desafiador, né? Bom, é desafiador. A gente dá até uma respirada fundo, assim. Temos vivido um tempo de muitas influenciadoras, de muito conteúdo, né? É uma enxurrada de conteúdo. E o que é o diferencial do conteúdo que a gente escolhe, né? Onde quando você passa a peneira e fala, vou seguir esse, vou deixar de seguir esse. Quando você está rolando o seu feed, você olha e tem ali diversas criadoras de conteúdo, e muito boas, mas também coisas que não compactuam com a verdade que a gente acredita. Sim. Eu vim aqui para Cuiabá, eu não conhecia ninguém. Conhecer ninguém a não ser o meu marido. Isso, já conta a sua história. Posso começar do início? Pode, por favor, faça isso. Eu acho que eu não tenho Rê Inspira sem ter a chegada aqui. Porque como eu falei, é uma gaúcha que escolheu Mato Grosso. Isso, Eu digo, na verdade, que o Mato Grosso me escolheu, viu? Porque olha que estado caloroso. Eu amo Cuiabá, amo Mato Grosso. E eu chego aqui em 2018 com noiva do André Félix, né? Até então eu era Renata Barcelos, não era Renata Félix. Não era casada ainda, assumi o sobrenome do meu marido. Um beijo, amor, te amo. E olha, momento aqui. E a gente chegou aqui e eu fiquei encantada com a receptividade desse povo. Muito caloroso, cheguei e não conhecia nada. E então, este aparelho aqui, que na época não era um iPhone, né, gente? Porque eu comecei com o Redmi Note 8, lembro muito bem. E ia nos lugares que eu gostava. Então, fui em Chapada, fiquei encantada, não tem como não ficar, né? O Brasil, Chapada é um roteiro de destino turístico brasileiro. Internacional, na verdade. E eu comecei a gravar os lugares que eu ia. E postando, naquela época eu tinha 1000 e poucos seguidores, que era família, alguma coisa ali. E eu já vinha com uma vertente muito forte de vendas. Eu já fui gerente de grandes marcas, né? Comecei de baixo, mas eu sempre gostei de trabalhar com o público. Então, gente, para mim, é tudo que eu gosto. Comunicação. Eu sempre fui muito comunicativa desde pequeno. E aí chego aqui e começo a ir nos locais e gravar. E aí vai
consecutivamente, se você está criando conteúdo, você atrai olhares de pessoas que também gostam de consumir esse conteúdo. E foi assim que começou o início. Então, firme mesmo, assim, de falar, olha, eu agora crio conteúdo com clareza, com firmeza, com posicionamento, fazem 5 anos. 5 anos, eu sou uma influenciadora. Inspira que eu tenho um CNPJ. A minha carreira mesmo. Eu abracei, porque eu mãe, né, eu tenho os meninos, e a dificuldade da mulher voltar para o mercado de trabalho após a maternidade é muito grande, a gente sabe disso. Sim. A gente tem uma escolha, né, e eu escolhi seguir a minha maternidade da melhor forma possível, mais presente. Então, o online me permite isso, eu posso hoje estar aqui com você enquanto eles estão em segurança, enquanto estudam, e as crianças fazem parte da nossa rotina. Eu não exploro muito eles, né, na criação de conteúdo, eu sou mais, resguardo mais a imagem deles, porque eu escolhi ser influenciadora, o meu marido e os meus filhos não. Exatamente. Eles não escolheram. E eu resguardo eles, gostam, aparecem quando querem, mas a gente... Por aí já começa um pouquinho do recorte, então. Do recorte. Do que você realmente escolhe mostrar, né? Do que a gente realmente escolhe mostrar. Então, quando você vê, às vezes, um post... esse final de semana eu postei que estava enxapada. Mas eu não estava enxapada, gente. Eu já estava em casa. Então, primeiro eu estou vivendo. Mas isso a gente aprende depois de um tempo. Eu faço muito isso também. Eu só posto depois que eu saio. Isso. E é bom e é seguro. A não ser que é um trabalho. Não sei que é um trabalho. Momento, a gente tem um trabalho o trabalho de ao vivo, isso, uma cobertura ao vivo, em real time, então a gente posta. Mas a criação de conteúdo acontece muito nos bastidores, então a gente combina um horário, o cliente entra em contato, tudo isso, pra gente fazer a criação, edição, eu faço tudo sozinha. Tem dias que eu tenho a Juliane, que é videomaker, que me acompanha, mas tem trabalhos que não tem a necessidade, porque a gente vai pegando o manejo conforme vai fazendo. Você sabe, né? A gente pega com a prática fazendo. Então, por isso que eu digo, as minhas seguidoras que são empreendedoras, a prática vem com o fazer. Tudo que você faz. O primeiro arroz que você fez, você queimou. Eu queimei. Ficou papa. Ficou papa. Então, também, o primeiro vídeo que eu fiz ontem, eu estava fazendo uma análise. Fui lá embaixo. A evolução. A Carol falou comigo, eu falei, gente, eu vou dar uma olhada aqui. Eu falei, gente, como é que vocês me seguem? Eu mal olhava pra câmera. E essa verdade é o que faz com que a gente siga, né? Então, aí, Rico, a gente tá falando aqui sobre já influenciadora, CNPJ, marcas, mas tem o posicionamento também da mãe, da mulher, da esposa, né? Como que você faz essa seleção do que vai pro on e do que não vai da sua vida offline? Acredito que não só eu, mas várias influenciadoras fazem isso. A gente preza muito por segurança, prezo por segurança dos meus filhos e também pela imagem deles, porque eu escolhi estar na frente da mídia. E eles ainda não sabem, não tem essa distinção. Então, eles não têm TikTok, eles não têm Instagram e eles não consomem esse conteúdo. Os meus filhos não consomem. Eles veem desenho, né, em outras plataformas, mas eles não utilizam das redes sociais nem para aparecer comigo. Comigo é para trabalhos, coisas que realmente eu vi uma gracinha, quis compartilhar, mas não aquela que no início eu não tinha esse posicionamento. No início eu usava vídeos, às vezes eu vejo que o menino estava sem camisa ou alguma coisa assim. E hoje eu tenho uma outra visão. Então, eu quero entrar nisso aí. Que é um posicionamento que vem de Deus mesmo, assim, dos critérios, do que me é certo, que vem do Espírito Santo. São os valores. Os valores e princípios. E essa guinada, quando que ela aconteceu? Porque aí a gente está falando não só mais da sua vida particular ou pública, né? Porque você se torna uma pessoa pública. Sim. Logicamente, a pessoa que tem 50 mil seguidores, ela tem consciência disso. Tem. E aí, por isso, dessa questão da coerência mesmo de imagem, né? Porque você é uma marca pessoal, mas é um PJ. Sim. E aí, de repente, Renata começa a falar da palavra de Deus. Como foi isso, assim? Então, eu sempre tive essa clareza de que Deus me colocou aqui nessa cidade por um propósito. Mesmo antes de converter, de batizar, mesmo antes disso eu já tinha essa clareza. Porque o Senhor me tirou de onde estava e me deu um renovo aqui. Então aqui para mim é um recomeço. E tudo que eu aprendi aqui veio como uma bagagem para eu chegar até onde agora estou, que eu vejo a clareza de que Deus agiu com que tudo na minha vida fosse
para um grande propósito, para um grande testemunho. Então, a minha vida é um testemunho vivo. Quem me acompanha sabe, falo mais abertamente lá, que não temos nem tanto tempo para isso, gente. Mas o livro vai sair Mas uma hora. o livro vai sair, ô glória. E a gente tem essa busca por uma... Eu buscava algo que me preenchesse. Quando cheguei aqui, eu fiquei muito feliz de ter chegado, mas eu também tive uma queda. Eu tive uma depressão muito profunda, pois eu não conhecia ninguém de verdade. De fato, eu não tinha amigos. Eu deixei para trás. Eu estava começando um casamento, então tudo era muito novo. E o inimigo aproveita as brechas que a gente dá. Com certeza. Então, assim, quando deu essa tristeza, eu tive essa depressão, mas também a rede social me ajudou muito, porque ali eu ainda buscava alimento, estava sempre vendo um vídeo da palavra, alguma coisa, até que um dia alguém me convidou para conhecer um culto, conhecer uma célula, e foi através de uma célula, né, de um grupo de cristão que eu me converti, que Jesus me catou e vem aqui, guria. E eu fui de cabeça, mergulhei mesmo. E aí, no longo desses 3 anos de crente mesmo, que eu posso falar assim, eu tenho vivido o extraordinário de Deus na minha vida. Muitos milagres, muitos mesmo, assim, muita restauração, um posicionamento de mulher, como mulher que é o pilar da casa, que sustenta ali na base da oração, de joelho, que tem o joelho, filho de pé, né? É exatamente isso. Então, vivo uma vida de oração, de jejum, e compartilho isso com as minhas seguidoras, porque eu quero que vocês também vivam as coisas extraordinárias que eu vivo. Eu como seguidora, logicamente, eu vejo, e aí como profissional, e até para deixar para o público, porque que às vezes tem mulheres que querem, mas não tem coragem, de se posicionar, de falar da sua vida com Deus. Foi difícil para você começar a pegar o seu celular e realmente gravar conteúdo focado nisso? Você ficou com receio, por exemplo, putz, agora vai ter uma seleção, agora eu não vou ter mais os clientes de antes. Passa isso pela cabeça? Passa, não vou mentir, passa sim. E você vê que vai, às vezes, perdendo seguidores, recebe mensagem, agora virou crente, ficou chata. E eu sempre tento trazer de uma forma muito sutil e com clareza. Eu não vou chegar ali, eu não sou pastora para dar um culto no Stories. Mas as coisas que eu sei que vai agregar, dividir um devocional, dividir uma palavra, uma palavra de vida, que realmente vai fazer com que a seguidora do outro lado, porque eu tenho mulheres hoje do Brasil inteiro que me seguem do mundo. Até recentemente, eu quero que você conte aqui, ainda dá tempo, do vídeo que viralizou. Através do vídeo de Jesus nas nuvens que a gente viu em Poconé, aqui no Mato Grosso, e foi assim, extraordinário. Muita gente falou que era inteligência artificial, que não acreditaram, e o nosso vídeo já está em quase 15 milhões de visualizações. Através dele chegou muita gente, de fora também. Até então, eu estou agora com sede por aprender mais do inglês, porque eu preciso falar de Deus para mais gente. E o Senhor tem te dado essa direção. Tem me dado essa direção de aprender outra língua, para ter mais clareza, não ficar só dependendo do tradutor. E olha, mulheres sendo alcançadas, pessoas em todo o torno no Brasil, muitos testemunhos, muitas pessoas vindo até mim falar, olha, o seu vídeo eu tirei um print e é a capa do meu celular. Uau! E eu falei, gente, que alegria, bom que vocês me falem isso, porque incentiva, porque no dia que você tá ali cheia do Espírito mesmo, você pega e grava e depois você para e olha e fala, mas será que eu devo postar isso? Sim. Será que alguém vai gostar? Será que isso? Mas agora eu não vivo mais só eu, e esse propósito, eu tenho aí rompido barreiras, eu não me preocupo mais com o número. Para mim, se 100 pessoas estiverem ali, 100 pessoas forem tocadas pela palavra, essas 100 pessoas para mim já estão mais que suficientes. Se uma me der foi alcançada. Hoje você vê como alcance. Isso, né? Eu comentei no início sobre você deixar de buscar a visibilidade e trabalhar em cima da missão. É muito isso que você tem vivido, pelo que você tem falado aqui.
O que você aconselharia hoje com o alcance que você tem? Acredito que seu público, a maioria, são de mulheres mesmo, mais né? mulheres. As mulheres que sabem que foram chamadas. Eu falo muito sobre a geração de Esther, né? Exato. Esther sabia que tinha sido chamada, mas em algum momento ela precisou ser lembrada por Mardoqueu. Ei, quem sabe foi para isso que você foi colocada como rainha. Vamos dizer isso para elas também? Não. Por onde começar, o que fazer? Dá aí uns 3 passos, 3 lições de Renata Félix. Primeiro passo é sempre pedir direção do alto. Tudo que você vai falar, tudo que você tem porta aberta aqui, vai impactar na vida de alguém que está do outro lado. Você não sabe como essa pessoa vai receber. Então, você ter uma clareza na sua fala é importante. A gente buscar realmente estar em uma conexão com Deus, porque a gente está num momento que caminha para a volta de Jesus. Eu tenho essa clareza. Sim. Então, eu quero que mais pessoas também sintam-se alcançadas. E, claro, sempre trazendo um conteúdo com leveza, com alegria, coisas que agreguem na vida da pessoa. Você para e pensa assim, eu consumiria esse conteúdo? Eu me seguiria? Sim. Você se seguiria? Então, pensa, analisa aí o que você tem postado e o que você tem realmente vivido de fato, porque aqui não tem máscaras, aqui que você, como a Carol falou, você me encontrar aqui na rede social, me encontrar ao vivo, com certeza você vai ver a mesma pessoa. Se eu não estiver num dia bom, pode ser que eu não esteja tão sorridente, mas sou eu. Sou eu. É a minha verdade, e a nossa verdade. Ô Rê, pra gente fechar então esse papo, que por mim ficaríamos aqui, né, mais também. um tempão. Mulheres de legado, você hoje, apontando para o futuro, vendo o futuro, as direções que o Senhor tem te dado, o que você espera, o que você tem trabalhado, o que passa na sua cabeça quando a gente fala em construção de legado? Olha, é um legado grande, a promessa é grande e eu tô só no início. Creia nisso. E ele sempre nos surpreende. Sempre. E vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história juntos. Coisa boa. Deixa um recado final então para nós. A mensagem que eu deixo para você, mulher de legado, é que você se posicione. Nunca fique pensando muito no que os outros vão pensar sobre você, porque julgar, todos julgam de fato, mas a gente está aqui com um chamado, nós somos mulheres chamadas a um novo tempo. Esteja à mesa que você foi chamada para estar. E é com grande alegria e uma honra que eu agradeço por essa oportunidade para Carol e que esse programa ainda vai alcançar muitas vidas. Para saber mais, siga, porque tem muita história linda, muita coisa boa lá no perfil dela, incrível. Eu amo te acompanhar, sou fã também mesmo. Sou sua fã. Louvo a Deus por sua vida e por essa Amém. Conexão do alto. E uma coisa que é muito importante a gente falar aqui para elas também, essa necessidade de ter uma identidade fortalecida, né? Isso. Que é a base. E tenham amigas que juntas caminham com você. Eu um dia perdi todas as minhas amigas quando eu aceitei Jesus. Foram, assim, varridas da minha vida. E eu orei e pedi, Senhor, me apresenta as tuas amigas. E aqui está uma delas. Ah, que linda! É verdade, é verdade. E agora, aquele momento mais íntimo do Universo KG. É um instante em que a gente faz uma pausa na correria para fazer o quê? Um tempo devocional. O café e ele, esse quadro super especial em que eu trago comigo a minha parceira, a Biscoitê, a boutique de biscoito onde você encontra uma infinidade de presentes e também um espaço delicioso para as reuniões, para encontros, bate-papos e também confraternizações. A Biscoitê fica no Pantanal Shopping e também no Shopping Estação. E lá, é claro, que além de muitas coisas deliciosas, além dos biscoitos, você também vai encontrar um delicioso chá, cappuccinos e vários tipos de café. Então, fica a minha dica para você se deliciar com a Biscoitê. E já que a gente está falando sobre a influência com propósito, quando a missão fala mais alto do que a própria imagem, eu quero dividir com vocês hoje, no nosso Café e Ele, a palavra que está lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14, 15 e 16. Vamos ler juntas. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-na no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, vamos lá. Muitos de nós brilha para si mesmo. E tem gente que brilha para vender. Mas tem gente que brilha para apontar o caminho, a verdade e a vida. E a influência que vem de Deus, ela não grita, não performa, ela não se promove, ela testemunha Jesus. Porque Jesus nunca precisou de um palco. Mas olha só que ironia, né? Por outro lado, por onde ele passava, as multidões vinham até ele. Porque quem carrega a luz de verdade não precisa se esforçar para ser visto. A missão é muito maior do que uma imagem e a gente pôde ouvir isso hoje aqui com a Renata. E quando a gente entende isso, até os seguidores, lembra que ela disse? Não é que eles perdem a sua importância, mas não é mais sobre isso. Porque eles se tornam agora discípulos. Discípulos que vão ouvir algo diretamente do trono de Deus. Então eu encerro o programa de hoje orando e profetizando que você entenda que independente de carreira, de cargo, de ambientes, de lugares, você influencia sim os espaços que você ocupa e que a partir de agora, em nome de Jesus, a sua influência não seja só sobre você, sobre o que você vende, mas seja sobre aquilo que Jesus já estabeleceu para a sua vida, ser uma testemunha dele aqui na terra, em tudo que você fizer, falar, tocar, e que você seja livre de toda vaidade disfarçada de missão, como isso é comum. Tenha os pés firmados no seu chamado, mesmo quando ninguém te aplaudir, mesmo quando for só você e ele ali no secreto, mesmo quando tentarem até roubar a sua voz. E eu quero, é claro, te agradecer pela sua companhia em mais um programa Universo KG e dizer para você nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram do programa da TV Capital e também no meu Instagram pessoal, que sempre tem dicas, bastidores, tudo que acontece para que a gente chegue até você da melhor forma e é claro que também no YouTube da TV Capital e do Universo KG. Te espero no próximo sábado.